E é, galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do 7º episódio de Solo Leveling, que nos mostrou as consequências após aquela dungeon. O protagonista pensando no que aconteceu naquela dungeon, o que ele fez naquela dungeon, esse caçador de rank D querendo a ajuda do protagonista, e esse cara que apareceu nesse episódio falando que vai matar os dois, vai matar esses dois aí que estavam numa dungeon com o seu irmão, que era um caçador de rank C, que era o líder daquele grupo, e que acabou morrendo naquela dungeon, que esse cara já sabe que não foi um acidente, não foi uma consequência da dungeon, e sim um assassinato que rolou nela, e que agora está atrás de vingança, e que pretende fazer alguma coisa com esses dois aí. E bom, esse episódio também nos mostrou o protagonista tendo a maior dificuldade nessa dungeon que ele entrou no final do episódio, e que mostrou que ele precisa ficar ainda mais forte do que ele está agora para conseguir fazer essa dungeon. Mas antes de entrar mais detalhes, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para ajudar as pessoas. Não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, esse episódio começa com esse cara recebendo um relatório sobre aquela dungeon de rank C que o protagonista e o Dinho estavam, e que só os dois sobreviveram. Só que não é estranho eles terem sobrevivido na dungeon. O que chama atenção é que o protagonista estava lá e que eles derrotaram o boss de rank C que estava naquela dungeon. E isso chama bastante atenção. Se eles tivessem fugido da dungeon, beleza, mas eles derrotaram o boss e o protagonista estava lá, o caçador mais fraco e que estava envolvido naquela dungeon secreta lá do primeiro episódio, estava nessa dungeon. E é uma coisa que chama atenção. E uma pessoa percebeu logo de cara que não foi um acidente que aconteceu nessa dungeon e que acabou praticamente com a morte de quase todo o grupo, menos do protagonista e desse outro rank D. E que foi esse cara que percebeu, esse cara que é o irmão do líder daquele grupo que acabou morrendo, e que ele já percebeu que não foi um acidente que aconteceu na dungeon, e sim um assassinato, e que ele já suspeita do protagonista e do Dinho, e que já está louco para matar os dois, hein? Ele já quer ir agora matar os dois, só que ele não tem tempo por conta dos seus problemas com a sua guilda, que ele tem que resolver agora. Mas assim, mostra que ele tá com sede de vingança, que ele quer matar os dois, e que ele não vai poder fazer nesse momento, mas quando tiver um tempinho na sua agenda, ele vai para o Japão e matar os dois. E ele quer mesmo acabar com os dois, porque ele pergunta para sua secretária o que aconteceria com ele caso ele acabe assassinando os dois, o que aconteceria sob a jurisdição do Japão e dos Estados Unidos, que é o país em que ele está, porque ele trabalha nos Estados Unidos como um caçador de rank S. Isso mesmo, ele é o irmão mais novo daquele cara e é um rank S. E que assim, acaba falando que se fosse no país dele seria uma pena mais leve do que se fosse no Japão, caso ele acabe sendo extraditado para os Estados Unidos. E que assim, vai ser bem interessante de ver quando isso acontecer, porque assim, ele é um cara rank S, ele é um caçador de rank S. E o protagonista nesse episódio, ele teve uma enorme dificuldade em uma dungeon de nível S, que ele acabou entrando ao final do episódio. E que assim, já deu pra ver que não vai ser tão fácil assim. Que assim, se o protagonista encontrasse ele nesse exato momento, ele não ganharia, assim, ele teria enormes dificuldades e provavelmente acabaria perdendo para esse cara, dado a dificuldade que ele teve contra aquele monstro nessa dungeon nível S, que nem era o boss na verdade. Então é muito provável que o protagonista perdesse para esse cara, só que eles não vão se encontrar agora, e o protagonista, ele vai estar muito mais forte do que agora, porque ele percebeu que ele não tá forte o suficiente para enfrentar uma dungeon de nível S, e agora ele vai tentar ficar muito mais forte para poder enfrentar essa dungeon, já que ele tem motivo para finalizar essa dungeon, e que também é um motivo para ele poder ficar muito mais forte. Então quando esse cara for atrás dos dois, ele vai estar muito mais forte, e vai ser bem interessante de ver o confronto, como vai ser esse confronto, se o protagonista vai estar no mesmo nível que ele ou acima desse rank S. E que vai ser bem interessante de ver quando isso acontecer. E bom, é bem interessante nesse episódio que vemos o protagonista nessa parte aí com a sua irmã pensando no que ele fez naquela dungeon e como aquilo não afetou ele, porque ele acabou fazendo aquilo simplesmente assim, sem menor problema, assim. Ele acabou matando aquelas pessoas e o boss de rank C também sem o menor problema, com a maior facilidade na verdade. E é uma coisa que ele viu assim, é uma coisa que ele viu que mudou nele, porque antes isso aí causaria um impacto nele. Só que nesse caso ele acabou fazendo e não sentindo nada, assim, não teve aquele peso ali para ele de ter matado as pessoas, mesmo que sejam pessoas más, assim. E que normalmente teria esse peso, mas que não teve, assim. Para ele foi uma coisa bem fácil de fazer na verdade, e entendendo que ele precisava fazer isso também. Bom, nessa cena, enquanto o protagonista está com a sua irmã, ele acaba percebendo uma recompensa que ele tinha ganhado lá no início do anime, uma das primeiras
primeiras recompensas que ele ganhou lá naquele caso ali daquelas estátuas, naquela missão de coragem aos fracos. E uma das recompensas que ele ganhou é um buff que não deixa ele bêbado, na verdade, é um buff que torna ele imune a condições tóxicas, e que foi um buff assim bem útil nessa dungeon de nível S que ele entrou nesse episódio. E não só isso, esse buff também aumenta a capacidade de regeneração dele, e que é um grande buff que ele ganhou e que ele não percebeu que ele tinha ganho, e que foi muito útil nessa dungeon que ele entrou nesse episódio. E bom, nesse episódio também vemos o Dinho chamando o protagonista para conversar, e basicamente a família dele quer criar uma guilda autossuficiente usando a sua empresa. E o Dinho, ele quer se tornar um mestre de guildas dessa guilda, só que para isso ele tem que cumprir algumas condições. Ele tem que passar por uma prova escrita que ele fala que é muito fácil na verdade para ele, que ele consegue passar com a maior facilidade, só que tem a parte prática, porque na parte prática ele tem que realizar, ele tem que passar por 20 dungeons, e nesse caso ele já passou por uma, então faltam 19 dungeons. Então ele quer que o protagonista ajude ele nessas 19 dungeons que faltam para ele. Só que o protagonista, ele não está nem um pouco interessado, na verdade. Ele vê que isso não é uma coisa benéfica para ele, então ele acaba negando esse pedido do Dinho. E bom, o Dinho até comenta sobre o Rank S que vai entrar na guilda deles, só que assim, é explicado que existem 9 Rank S espalhados por aí, e a maioria deles já estão em alguma guilda. Então o protagonista percebe que eles vão tentar arrastar algum Rank S para a guilda deles, e que pode gerar uma grande discussão aí. E ele oferece até 30 bilhões para o protagonista, que é um enorme dinheiro, é uma enorme quantidade de dinheiro, e que é um valor muito grande, e é muito tentador esse valor. Só que mesmo assim o protagonista acaba recusando, porque não vê tantos benefícios assim para ele, porque para o protagonista esse valor é bem baixo comparado ao nível que ele pode chegar enquanto ele estiver melhorando, que para ele pode passar um Rank S futuramente. Então, para ele, colocando isso na balança, não é benéfico esses 30 bilhões, mesmo que seja muito dinheiro. Até porque também tem um risco dele ser descoberto no meio dessas dungeons, que é um grande risco e que o protagonista não quer correr o risco de ser descoberto, até porque ele não sabe muito sobre o poder dele. E por isso que ele acaba recusando o pedido do Dinho. Só que logo depois, o moleque tenta a cartada final ali, a cartada da chantagem, de falar que ele não vai expor o protagonista caso ele acabe colaborando. E que o protagonista só deu uma olhada nele ali que já disse tudo, assim, que ele não vai entrar nesse negócio aí do Dinho, e que já deu uma assustada no moleque e que provavelmente não vai falar nada, né, que ele não tem coragem para isso, na verdade. E assim, mesmo que ele fale, o que vai acontecer na verdade, assim, eles vão acreditar nele, que um Rank E, ele, o mais fraco do mundo, ele é conhecido como o mais fraco, matou aquelas pessoas e derrotou um Rank C. Mas brevemente essa oferta vai voltar nos próximos episódios, porque chamou a atenção do protagonista. A parte dos 30 bilhões realmente chamou a atenção do protagonista, porque ele pode conseguir fazer bastante coisa com esse dinheiro. Como, por exemplo, ajudar sua irmã, ajudar a sua mãe também que está lá hospitalizada, e também ajudar ele a subir de level também, assim, é uma coisa que pode ajudar futuramente. E na cena seguinte, quando ele está na sua corridinha matinal com a sua irmã, ele mesmo pergunta para a sua irmã o que ela faria caso ela ganhasse 30 bilhões, que a mesma responde que ela faria uma faculdade e pagaria as despesas da sua mãe no hospital. E que na verdade, esses são os dois motivos para o protagonista seguir em frente, seguir nas dungeons, porque desde o início ele se arriscava nas dungeons por conta disso, porque ele quer pagar os estudos da sua irmã e também as despesas de cirurgias da sua mãe no hospital, e que para ele nesse momento são as coisas mais importantes. Então mais à frente essa parte dos 30 bilhões vai voltar a ser falado mais à frente. Bom, nesse episódio o protagonista ele acaba percebendo que naquelas missões diárias de treino que ele faz todo dia, ele consegue exceder o limite da missão, porque aparece que ele correu 11 km de 10 km que ele tinha que correr, e que ele acaba testando depois em todos os objetivos que ele tinha que concluir, e que no final ele simplesmente dobrou a meta ali que a missão tinha estipulado, e que no final deu um prêmio melhor para ele, e que no final ele escolheu uma caixa que deu uma chave de uma dungeon de nível S para ele. E o que chamou a atenção dele não foi essa chave de uma dungeon de nível S, e sim a recompensa que ela dá, que é um elixir da vida, que pode curar qualquer doença com magia. E que essa recompensa foi o que chamou a atenção do protagonista, porque esse elixir pode simplesmente curar a mãe dele, e é isso que ele quer uma cura para sua mãe que está hospitalizada há um bom tempo já. E que assim, ele tá fazendo de tudo, assim, então ele tá se esforçando todas as vezes na dungeon por conta dela e da sua irmã, e agora viu a possibilidade de poder curar ela de volta. E assim, ele sabe a dificuldade de uma dungeon de nível S, assim, ele sabe que vai ser
bem mais difícil assim do que as dungeons que ele já passou agora. Só que mesmo assim ele quer entrar nessa dungeon por conta dessa recompensa, ele quer se arriscar nessa dungeon por conta dessa recompensa, mesmo que seja muito difícil, assim, muito difícil para ele conseguir passar por ela, ele vai tentar entrar porque ele quer esse elixir para ele, para poder curar sua mãe. Então mesmo com essa grande dificuldade que ele vai ter pela frente, ele tem uma grande motivação que faz ele seguir em frente e entrar nessa dungeon. Só que como previmos, é uma dungeon muito mais difícil, assim, é uma dungeon de um outro nível na verdade, porque ele entrou nessa dungeon e deu de cara com esse monstro aí que na verdade nem é o boss da dungeon, e que já está passando um enorme sufoco contra esse monstro, que nem é o boss, e que assim, tá se mostrando uma luta bem difícil. O protagonista, ele tentou infligir alguns golpes nesse monstro, mas simplesmente não fez praticamente quase nenhum dano, assim, não fez nenhum dano praticamente nesse monstro, e que assim, tá se mostrando uma luta bem difícil, e que o protagonista tá tomando um couro aí desse monstro, assim, simplesmente ele tá tomando vários golpes aí desse monstro, sendo mordido várias vezes por ele. E bom, o protagonista, ele tinha um item de teleporte com ele caso desse errado, mas no final acabou servindo pra nada, porque ele perdeu aquele item no meio da luta, assim, ele tentou usar aquele item, mas não deu certo. E agora ele não tem outra opção a não ser matar esse monstro aí, porque ele não tem tempo de procurar aquele item. E assim, ou ele mata esse monstro ou ele morre. E é surpreendente a vida do protagonista, assim, a barrinha de HP dele, porque ele toma vários golpes que parecem fatais. E que diminui, assim, parece que diminui 10 de HP, assim, não diminui quase nada de HP praticamente, assim, ele mostra ele com metade da vida dele e ele levando várias mordidas, e no final não parece que mudou nada, assim, parece que ele só tomou o que, 100 de dano, sendo que ele tem uns 1500 ali de HP ainda. Só essa parte, assim, que ficou meio estranha na verdade, porque é um monstro muito mais forte que ele, obviamente, e que tá dando um couro no protagonista e dando vários golpes fatais que não descem quase nada de HP na verdade, assim, deixou ele até metade da vida dele. Mas tudo bem, assim, dá pra levar em consideração algumas coisas aí no anime. E bom, logo depois o protagonista, ele acaba comprando uma poção na loja que ele tem acesso, mas uma coisa que acaba ajudando bastante ele nessa luta foi essa poção, esse veneno que ele ganhou naquela dungeon contra aquele boss de rank D, que era aquela cobra, e que no final deu aquela adaga e um veneno, que é esse veneno aí que o protagonista acabou usando, e que na verdade foi uma enorme combinação, porque o protagonista, ele não queria usar inicialmente por conta do debuff que tem, né, que acaba diminuindo a força dele. Só que tem uma coisa, porque esse debuff que esse item dá, que esse veneno dá para o protagonista, foi cancelado por aquele buff que o protagonista tem com ele, que deixa o protagonista imune a toxinas. Então esse debuff não causa nenhum dano ao protagonista, só deixa o buff com ele. E que foi uma boa combinação e que deu bom agora na luta, porque o protagonista está conseguindo lutar contra esse monstro, está com dificuldades ainda. Esse monstro ainda é bem mais forte que o protagonista, mas agora ele está conseguindo se mover bem melhor do que antes e conseguindo atacar esse monstro. E bom, no final, ele acabou conseguindo atacar diversas vezes esse monstro enquanto ele estava sendo mordido por ele. E no final conseguindo derrotar esse monstro. E que foi uma coisa bem difícil aí, né? Essa luta contra esse monstro aí, que nem é o boss, na verdade, nem é rank S esse monstro, foi simplesmente bem difícil, assim. Na verdade, foi muito difícil para o protagonista. E que agora, o protagonista está ciente que não vai ser fácil essa dungeon, que os próximos monstros que ele pode enfrentar nessa dungeon vão ser mais difíceis. E que nesse momento ele não está preparado para essa dungeon. E bom, no final, o protagonista, mesmo não derrotando o boss ainda, mesmo não concluindo a dungeon ainda, ele acabou ganhando algumas coisinhas. E uma delas foi uma chave para a parte principal dessa dungeon, que com certeza está o boss e outros monstros bem mais fortes que ele vai enfrentar, futuramente, porque ele não vai enfrentar agora. Mas o principal que ele ganhou é a fórmula para o Elixir da Vida, que é o item que ele quer. Só que para ele conseguir fazer o Elixir da Vida, ele vai ter que entrar nesse castelo, porque é onde estão os itens que ele tem que usar para fazer esse Elixir da Vida. Então não é agora que ele vai conseguir esse Elixir da Vida, porque ele não está preparado para entrar nesse castelo, e mesmo sabe que ele não está preparado para enfrentar os monstros e o boss dessa dungeon. E que ele promete voltar algum dia aí para concluir essa dungeon e conseguir o Elixir da Vida para usar para sua mãe. E que com certeza ele deve voltar algum dia e bem mais forte aí, bem mais forte do que agora. Até porque ele tem uma grande motivação para concluir essa dungeon de rank S. E que essa motivação deve deixar ele bem mais forte do que está agora. E vai ser bem interessante acompanhar essa evolução do protagonista enquanto ele passa em diversas dungeons mais fracas para poder ficar preparado para entrar nessa dungeon. E que devemos ver já no
próximo episódio que ele deve fazer para poder ficar bem mais forte e bem mais preparado para poder enfrentar essa dungeon. E que provavelmente aquele assunto com o Dinho sobre os 30 bilhões, sobre se aliar temporariamente com o Dinho para ele conseguir virar mais guildas, vai voltar mais à frente. E que deve ser um dos motivos para fazer o protagonista entrar nas dungeons também. E que já devemos ver nos próximos episódios. E bom, não se esqueçam de acessar a playlist aqui de Solo Leveling, que tem todos os vídeos que eu fiz aqui para o anime até esse momento, assim, sobre todos os episódios. E também sobre outros animes, como por exemplo o Yokozo, que eu estou fazendo semanalmente, estou tentando fazer toda semana aí. E também vídeos sobre outros animes que eu estou trazendo aqui no canal. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar as pessoas. Ficando por aqui e falou!